Olá, eu sou o professor Vale e nessa videoaula eu vou mostrar para você como configurar um servidor SSH no Linux Debian 10, Debian Buster. Vamos lá? Vamos iniciar logando em nosso servidor como superusuário, lembrando que aplicamos anteriormente os comandos apt-update e apt-upgrade para esta máquina virtual. O serviço SSH permite que nós troquemos informações, dados entre dois computadores por meio de tunelamento, ou seja, do uso de criptografia. O comando SSH permite a comunicação entre dois equipamentos usando criptografia. Dessa forma, se alguém conseguir capturar esses dados que estão trafegando em rede entre esses dois equipamentos, esses dados não poderão ser interpretados. Nós podemos transferir arquivos que também estarão protegidos, assim como os dados como login e senha que trafegam para o login remoto em equipamentos Linux. Toda vez que você precisar logar num computador Linux remotamente, basta que você configure um servidor SSH nesse equipamento. O mais usado é para serviços como DHCP, DNS, Samba, Firewall, Proxy. Então, todos esses servidores normalmente são acessados remotamente e não presencialmente. Vamos iniciar a configuração instalando o servidor OpenSSH Server por meio do comando apt-install OpenSSH Server. Instalado o serviço, ele criou automaticamente um arquivo de configuração. Mas antes, vamos verificar o status do serviço por meio do comando systemctl status ssh.service. O serviço está rodando Active Running. Próximo passo: criarmos um backup do nosso arquivo original de configuração do SSH, que está em /etc/sshd_config. Vamos renomeá-lo como .old. Agora, nós precisamos editar o arquivo de configurações do SSH. nano-c /etc sshd_config. Primeira tarefa: desabilitar a linha 13, onde está indicada a porta pela qual opera o serviço SSH. Essa porta é registrada para esse serviço. Em seguida, descomentar a linha Listen Address, acrescentando aqui, ou substituindo, o endereço 0000 por 172.16
.3, que é o endereço IP deste servidor que estamos usando. Você vai inserir aqui o endereço IP da máquina que deseja acessar remotamente. Pode ser o seu servidor DHCP, pode ser o seu servidor DNS, pode ser um firewall, um proxy, Samba. Você vai configurar de acordo com o IP dessa máquina. Vamos agora acrescentar uma linha parecida com a linha que está comentada acima, permit root login yes, para que possamos acessar o nosso servidor SSH com uma senha. E finalmente nós vamos descomentar a linha permit empty passwords no, ou seja, dessa forma nós vamos configurar o servidor para não aceitar senhas vazias, mas em determinados casos, quando o acesso é público, eventualmente isso pode ser interessante para as configurações que você deseja. Podemos então salvar as nossas configurações e executar um teste para verificar com o comando sshd -t, verificar a sintaxe do nosso arquivo. Está correta, não foram indicados erros. A partir desse momento, nós necessitamos reconfigurar a interface de rede, uma vez que ela está com o endereço DHCP, para que possa acessar a internet e fazer a instalação dos pacotes, no caso aqui do SSH. Vamos comentar a linha iface inet DHCP, vamos acrescentar a linha iface inp0s3, que é o nome da interface de rede desta máquina virtual, inet indicando que é IPv4, substituindo o DHCP por static, indicando que essa máquina receberá um endereço IP fixo. Vamos configurar esse endereço IP fixo como sendo um 72.16.0.3. Vamos informar qual é a máscara de rede, 255.255.255.0, ou seja, 1/24 na nomenclatura CIDR. Vamos informar qual é o endereço de rede, um 72.16.0.0, já que é um /24, e vamos informar o endereço de broadcast. Como é um /24, um 72.16.0.255. Dessa forma está configurada a nossa interface de rede. Vamos salvar esse arquivo. Comando ifdown inp0s3, vamos derrubar a nossa interface de rede e agora vamos subir a nossa interface de rede. Feito isso, comando ip addr show e já verificamos que ele já assumiu o endereço 172.16.0.3. Dessa forma, as configurações do nosso servidor SSH estão prontas. Nós precisamos agora reiniciar o serviço SSH. Mas antes, preciso reiniciar também esse servidor, uma vez que no VirtualBox ele está configurado para usar o NAT, ou seja, para ele utilizar a rede física para que possa acessar a internet. Eu preciso mudar isso para rede interna. Logo após feitos esses ajustes, desligada essa máquina, reconfigurado o VirtualBox, nós vamos reinicializar o servidor SSH
e vamos passar para as configurações do cliente SSH Linux. Vamos continuar as nossas configurações do serviço SSH. Agora, nós precisamos instalar nesta máquina Linux, estamos usando aqui o Debian Jessie ou Debian 8 para fazer a demonstração. Lembrando que esta máquina já passou também pelo processo de apt-update e apt-upgrade. Para instalar o serviço SSH no cliente, utilizamos o comando apt-install open ssh client. Processo similar ao realizado no servidor, onde instalamos o server. Agora, nós necessitamos alterar, assim como fizemos no servidor, as configurações da interface de rede. Nós vamos aqui desabilitar a linha DHCP e habilitar as configurações de rede com IP fixo. Observe que estamos utilizando para essa máquina o IP 172.16.0.15, mesma configuração do endereço de rede, mesma configuração para a máscara de rede e o broadcast também é o mesmo. Vamos salvar esta configuração. Vamos derrubar a interface ETH0. No Debian 8 esta interface chama-se ETH0 e vamos subir novamente a interface ETH0. IP addr show e já temos aqui 172.16.0.15. Agora eu preciso desligar esta máquina para alterar as configurações do VirtualBox para a rede interna. Agora nós já temos a nossa máquina cliente com Linux acessando a rede interna com o IP 172.16.0.15. Nós vamos logar como aluno, ou seja, um usuário que não tem permissões nessa máquina cliente de superusuário. Repare que o aluno também deve estar cadastrado como usuário no servidor SSH. Somente usuários cadastrados no servidor SSH poderão fazer login via o serviço SSH. Como é que nós fazemos isso? Primeiramente, nós vamos realizar um teste para ver se estamos alcançando, se a máquina cliente alcança o nosso servidor SSH. Vamos aqui acrescentar o "-c", espaço 3, espaço endereço IP, para que tenhamos 3 repetições. Ou seja, estamos alcançando o servidor normalmente. Feito o teste com o ping, nós vamos então acessar o nosso servidor. Comando ssh 172.16.0.3. Vamos fazer esse acesso pela primeira vez. Ele informa que não foi estabelecida a autenticidade ainda do nosso servidor
e oferece uma chave, né, fingerprint, e pergunta se nós temos certeza que desejamos continuar na tentativa de estabelecer essa conexão. Nós vamos responder yes. Nesse momento, ele solicita uma senha, porque nós vamos ser essa máquina, cliente, o 015, chamar assim, 172.16.0.15, será reconhecida como uma máquina conhecida pelo servidor. Então é isso que ele está perguntando, está dando um alerta. E esse reconhecimento, esse cadastramento como um non-hosts, ou seja, hosts conhecidos, ele é permanente, ok? Então ele pede uma senha. A senha de aluno é aluno. E nós já temos acesso, então, ao nosso servidor SSH. Agora, vamos acessar o diretório do usuário aluno. E nós vamos dar o comando ls, né, list, espaço -a. Vamos criar um arquivo, o nano test.txt. Vamos incluir um conteúdo qualquer e vamos salvar esse arquivo. ls-a novamente. Observe que o comando, que o arquivo test.txt foi criado remotamente no nosso servidor SSH. Agora, nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer uma transferência de arquivos do nosso servidor, né, do nosso cliente para o nosso servidor SSH. Como isso funciona? Vamos criar um arquivo, comando touch, e vamos criar o arquivo test2.txt. Agora, comando scp test2.txt, o nome do usuário, o endereço IP do servidor, arroba endereço IP do servidor, /home/aluno. Ele pergunta se nós desejamos configurar essa conexão. Vamos responder que sim. Ele pede a senha. Digitamos a senha errada. Pronto. Ele fez a transferência do arquivo test2.txt. Ok? Nós vamos fazer a verificação posteriormente dessa transferência. Dessa forma, você verificou que nós podemos acessar o servidor SSH. E vamos novamente para lá. Vamos agora verificar o conteúdo do diretório do servidor SSH. Observe que nós temos os dois arquivos lá, test2.txt, que nós transferimos, e test.txt, que foi criado remotamente no servidor. Você viu então como funciona, é muito simples, a configuração de um cliente SSH no Linux, mesmo em modo texto. Agora nós vamos fazer uma demonstração utilizando o Windows 7. Agora nós vamos mostrar para vocês como fazer esse acesso via Windows a um servidor SSH Linux. Nós, primeiramente, vamos realizar um teste.
Vamos digitar aqui o comando ping 172.16.0.3. Vamos verificar a conexão deste computador com o servidor SSH. Observe que a resposta foi positiva. Previamente, nós deixamos dois aplicativos instalados, o PUT e o WinSCP. Então vamos mostrar primeiro como utilizar o PUT. Ele é muito simples, as configurações básicas já estão prontas, deve ficar marcado como SSH, Only on CleanEst, Default Settings, e aqui eu vou digitar o endereço do servidor que eu desejo alcançar. 172.16.0.3, porta 22, Open. Como é a primeira vez que nós estamos acessando, mesmo processo que você verificou quando conectamos com o Linux. A única diferença é que aqui temos uma interface gráfica. Eu vou responder sim. E ele me pede o login. Eu vou acessar como aluno. E a senha desse usuário aluno é aluno. Eu, nesse momento, já tenho acesso ao servidor Linux. Então, por exemplo, vamos até o diretório do usuário aluno. Comando ls-a. Veja lá os arquivos, o test2.txt e o teste.txt. Vamos supor que eu desejasse agora acessar um arquivo de configuração do nosso servidor SSH. Vamos lá. nan/etc sshd_config. Observe que nós temos no arquivo um aviso informando que esse arquivo não é gravável. Por quê? Porque este usuário não tem permissões para editar um arquivo de configurações do servidor. Então nós vamos sair e vamos usar o comando su com a senha do administrador. Nesse momento eu passo a ter as permissões necessárias para editar o arquivo. nano/etc/sshd_config. Pronto, agora eu posso fazer as alterações que eu necessitar. Apenas para demonstrar, eu posso vir aqui e comentar essa linha, salvar o arquivo. Acessando novamente, veja que a alteração permaneceu. Eu vou descomentar, que é a forma correta. Perfeito? Você percebeu então que eu posso administrar o servidor com as permissões de superusuário e posso também administrar arquivos como usuário comum. Limpando a tela. Eu posso também, vamos ver se eu ainda estou lá. Estou lá. Então, nano teste3.txt. Incluir um conteúdo qualquer. ls espaço traço menos a. Está lá o nosso arquivo teste3.txt criado remotamente a partir de uma máquina Windows. Eu quero agora encerrar a minha conexão. Para isso eu digito o comando exit. A conexão foi encerrada. Uma outra forma, um outro recurso que nós temos é o WinSCP.
Esses clientes SSH são muito úteis nesses casos. Vocês vão ver que fica muito facilitado. Instalem o WinSCP pelas condições padrão que ele informa durante a instalação, é muito simples. O PUT também não tem nada de especial para ser instalado. E você verá o WinSCP com essa aparência aqui. Olha, a mesma coisa, mantenha aqui em cima SFTP e digite o endereço do servidor, porta 22, login. Mesmo processo, ele fala que a chave do host não foi localizada no cache do WinSCP e pergunta se eu desejo continuar esse processo. Veja que ele está usando criptografia SHA-256. Eu respondo sim. Usuário aluno, ok. Senha aluno, ok. Imediatamente você já tem aqui todos os arquivos que estavam criados no usuário aluno, no home/aluno. E aqui você tem, nessa outra metade da tela, você está dentro de meus documentos, de documents, né? Do Windows. Perfeito? Então, se você desejar, olha só, vamos lá, vamos aqui até o diretório. Documentos. Botão direito, novo. Documento de texto. Então, eu vou pôr aqui, ó. Teste 4. Como eu estou no Windows, eu não preciso digitar o .txt, né? Eu vou gravar qualquer conteúdo aqui, salvar e sair. Olha ele aqui, ó. Ele já está aqui. Agora você quer levá-lo para o arquivo /home/aluno. Basta arrastar. Responda OK. E o arquivo já foi transferido para o seu servidor Linux. Então, observe que é muito simples de utilizar. Então, tanto o PUT permite o acesso a arquivos de configuração em modo texto, quanto o WinSCP permite, inclusive, com uma facilidade muito grande, a transferência de arquivos de uma máquina Windows para um computador Linux. Vou fechar essa sessão, vou finalizar a sessão. Você pode verificar assim como é simples configurar uma conexão SSH a partir de uma máquina Windows para um servidor Linux. Para finalizar essa videoaula, eu vou acessar o nosso servidor SSH e vamos acessar o diretório do aluno. cd espaço /home/aluno, call directory. Comando ls, observem todos os arquivos presentes. Vamos abrir cada um deles. Vamos primeiro abrir o teste 2. Não tinha conteúdo, nós não colocamos. Vamos agora abrir teste 3. Como nós gravamos. E agora, teste 4.
E, finalmente, o teste.txt. Então, você viu que foi bastante simples a configuração do serviço SSH, que pode ser utilizado tanto de uma máquina Linux em modo texto, quanto por uma máquina Windows com interface gráfica. O mesmo processo pode ser feito utilizando uma máquina Linux com interface gráfica, não há qualquer alteração. Dessa forma, nós encerramos o assunto dessa videoaula. Eu espero que tenha sido útil e aguardo você em uma nova oportunidade. Até mais!